vocês acompanharam a evolução do atendimento desde a época do call center tradicional até o atendimento social, digamos assim. O que evoluiu de lá para cá e o que ainda precisa evoluir? Eu acho que no Brasil o atendimento ao cliente como um todo precisa evoluir. A gente não está no patamar, como o Brasil, que deveria estar. E as pessoas hoje não tem mais tempo para esperar. Embora as pessoas que ligam para uma central de atendimento tenham mais paciência do que as pessoas que estão em mídias sociais, em geral a paciência está bem menor. Então as pessoas querem ligar e resolver o problema. Elas querem postar alguma coisa em mídias sociais e resolver o problema. E as empresas precisam ter estruturas eficientes o suficiente para fazer isso. Agora, muita coisa, a partir das experiências em redes sociais, mudaram a maneira como o saque tradicional fazia. Isso é que redes sociais têm mostrado para as empresas. E quem está atento a isso, quem já estava fazendo isso, está aproveitando isso para os canais tradicionais também. Falta mais agilidade das empresas. Do saque tradicional dela, fica aquele costume daquele saque tradicional e querer levar aquilo também para as redes sociais. É bem diferente uma coisa da outra. Então é bom porque traz mais agilidade no atendimento, isso pode influenciar até no saque tradicional. E também pode fugir daquelas regras que a gente sempre tem que seguir no saque tradicional. Isso é muito bom. Quais são os requisitos básicos para a implantação de uma operação de saque 2.0? A primeira coisa que as empresas têm que entender é que as pessoas que trabalham com redes sociais da empresa têm que ter liberdade. Liberdade de acesso às páginas que precisar ter acesso. Isso inclui YouTube, inclui Gmail, inclui as plataformas de rede social como um todo. E liberdade de criação também. Porque essas pessoas têm capacidade de criar. E não precisam seguir scripts, que é o que a Tala estava falando, do modelo antigo de saque. Se você transportar o modelo de saque para as redes sociais, vai falhar. Porque não é o que as pessoas querem, as pessoas não querem mais isso. Elas querem que a interação nasça no momento da interação, no momento da conversa, e não que ela seja moldada por scripts pré-fabricados. Então, uma das diretrizes é a liberdade. A equipe precisa ser bem treinada, bem estruturada, mas precisa ter liberdade para criar, senão não funciona. Outro princípio muito importante é ter estruturas e fluxos dentro da empresa que sejam eficientes o suficiente para responder rápido. Então, antes de você começar a fazer qualquer coisa, você precisa saber quem na sua empresa é responsável por cada produto e por cada problema dentro daquele produto. Porque vão surgir coisas que precisam ser imediatas. Você não vai poder descobrir na hora quem é o responsável. Mas o treinamento da equipe é muito importante. E o DNA da equipe, no nosso caso, nos casos que a gente tem experiência, toda a equipe veio da central de atendimento. São pessoas forjadas no atendimento ao cliente. Sabem como conversar com o cliente, sabem sobre o produto, sabem o DNA da empresa. E essas pessoas, dentro desse grupo todo, a gente escolheu as pessoas que tinham mais afinidade com redes sociais, que tinham mais conhecimento em redes sociais, que tinham capacidade de escrever um bom texto, e trouxe essas pessoas para a equipe. Tem duas coisas bem importantes também. Uma é que a gente tem bem em mente isso e sempre fala para todo mundo. A gente tem que estar onde as pessoas estão e fazer o que elas estão fazendo. E não fazer o que era antes, que as pessoas tinham que estar onde a empresa está. Então é um outro ponto, é a empresa saindo daquele pedestal de que eu não me relaciono com vocês ficam aí, a gente se conversa pelos meios tradicionais. Não, agora é o mesmo nivelamento. A gente está falando com as pessoas do jeito que elas gostam de falar. Se vocês fossem resumir os desafios das empresas que estão pensando em adotar saque 2.0, ainda não adotaram, estão estudando esse cenário, quais são os desafios que elas têm pela frente e que elas têm que se preparar? A coisa mais difícil de saber é o que as pessoas gostam. Como é que você pode atingir 1 milhão de pessoas falando do mesmo jeito para cada uma delas? Acho que essa é a coisa mais complicada de se fazer. Eu acho que o problema principal, a dificuldade principal está dentro das empresas. Né? Quebrar paradigmas e convencer pessoas de que isso é necessário. Isso é bem difícil. O próprio mercado bate cabeça sobre isso. Outro dia eu estava lendo uma matéria, duas matérias falando que não era tão interessante para a empresa tratar publicamente suas reclamações em redes sociais. Aliás, de uma pessoa que é fruto
cuja empresa é fruto das redes sociais, o que é até um paradoxo, né? Mas, uma vez que você tem as pessoas se conectando muito, que as mídias sociais permitiram que as pessoas se conectassem mais. As pessoas já se conectavam antes, elas já faziam rede desde sempre, mas as mídias sociais fizeram com que isso virasse hiper conectado. E à medida que as pessoas estão super conectadas, elas estão conversando, trocando experiências sobre as empresas, elas podem derrubar empresas, assim como estão derrubando governos no Oriente Médio. Então você precisa participar, precisa ser transparente o suficiente, precisa ter culhão suficiente para participar e não ter medo das críticas. E precisa ser eficiente também por trás para que os problemas sejam resolvidos, né? Empresas, sobretudo empresas maiores, não estão livres de problemas porque é muito grande. Vai acontecer problema em algum ponto. Então, precisa ser eficiente para resolver o problema. Então, convencer o público interno, sobretudo os CEOs, quem realmente decide sobre a empresa, é talvez o maior desafio. Como é que a gente faz isso? A gente faz fazendo. Eu diria o Augusto de Franco, você precisa atitude que muda atitude, não ideia. Você precisa fazer a coisa acontecer e mostrar, mesmo que os resultados sejam poucos, mostrar que a mecânica funciona. Conversar com as pessoas em redes sociais funciona. E aí mostrar internamente que dá para apostar nisso mais. Foi um pouquinho como a gente criou a nossa área lá, na nossa empresa. Foi começando aos pouquinhos e mostrando que dava resultado. E ao mesmo tempo construindo uma estrutura que aguentasse o tranco do tamanho da empresa. Tem que ter coragem de assumir risco. É um trabalho demorado, é longo prazo. Em redes sociais vai 2 anos. Mas dá certo, tem uma hora que dá certo. É só mostrar números, é só ter paciência. E uma coisa bem importante em redes sociais é que não há um retorno tangível. Até há, em alguns casos, mas não é sempre e não é na maioria dos casos. E não é imediato. E não é imediato. Então, eu falo muito sobre o retorno, a gente fala retorno sobre investimento, eu falo muito retorno sobre conexão. Cada conexão que você faz com cada cliente gera uma experiência positiva dele que ele compartilha com os amigos. Essa conexão só as mídias sociais permitem. E ela é tão importante, ou talvez mais, do que a propaganda que a gente passa no jornal das 8, sabe? Porque o jornal das 8 comunica a conversa que as pessoas não estão conversando. Ela só coloca a empresa na cabeça das pessoas. Ela não vende. O que vende é a recomendação do amigo. Então, se você não estiver participando dessas conversas, se não estiver conectado com as pessoas, criando bons encontros em rede, não adianta passar propaganda no jornal. Hoje não adianta mais. Falando um pouco de monitoramento de mídias sociais agora, a gente sabe que para uma empresa que faz saque, sem ter o monitoramento fica complicado, né? Como vocês definiriam a importância do monitoramento numa operação de saque? Um mínimo esforço de monitoramento te dá um universo de coisas que as pessoas estão conversando sobre a sua empresa que você não enxerga, se você depender só das estruturas de saque ou de pesquisas. Primeiro que pesquisa é caríssimo. Se contratar a maior empresa de pesquisa do Brasil, você paga, sei lá, casa de $1 milhão para você fazer pesquisa. E se você depender só das suas estruturas de saque, você vai enxergar só um viés da coisa, não vai enxergar as conversas realmente que estão acontecendo. Então, monitorar o que você fala sobre a sua marca, sobre as corruptelas da sua marca, muita gente esquece disso, não é só a palavra da marca que sai em mídias sociais, essa palavra escrita errada de alguma forma, ou sobre os produtos que estão em volta, sobre o universo que envolve o seu mercado, a sua marca. Ver o que as pessoas estão conversando sobre isso, te dá um mapa de onde você precisa corrigir coisas, de onde você pode inserir coisas, te dá insights para criar coisas novas. E te dá informação privilegiada sobre o seu próprio negócio. A gente, no nosso ramo, já abriu conta que não seria aberta se a gente não estivesse monitorando. A gente já corrigiu um problema que talvez demorasse mais para ser corrigido se a gente dependesse de montar volumes de reclamações do saque normal, tradicional. E a gente já criou coisas que nasceram de ideias que as pessoas deram. Então, monitorar, tudo isso só nasce do monitoramento. E o monitoramento bem feito vai te dar esse mapa mais claro.
Ele dá uma visão muito clara para a gente de como está a concorrência, como a gente mesmo está agindo, que as próprias pessoas dão esse feedback para a gente, de como está o mercado indireto, de como está o mercado no exterior. Então é essencial você monitorar pelo menos a sua marca e mais algumas que estão ao redor de você na concorrência ou que agem indiretamente. A gente tem casos, por exemplo, um caso que pode acontecer com qualquer empresa, que é queda de sistema. Caiu o seu servidor, caiu alguma coisa, não está funcionando para as pessoas. Normalmente você dependia do cara lá da área de processamento de dados, no monitoramento dele de sistema, pegar que caiu e resolver. Quando você está monitorando, sobretudo quando você está monitorando em tempo real, a primeira pessoa que descobre é o cliente. Não é o seu cara de processamento de dados. E esse primeiro cliente que ele está lá online, caiu o sistema, ele já vai para a plataforma dele, ó, caiu tudo aqui, caiu com vocês também, já vai falar com os amigos. Se você está monitorando isso, você já pegou mais rápido essa informação e já pode tomar uma atitude mais rápida. Então, eu diria que é essencial monitorar que se fala, que se conversa, e ainda mais essencial participar das conversas. Fazendo exercício de futurologia aqui, qual que é o futuro do SAC 2.0, do SAC 3.0? Para onde a gente vai chegar? Mas tem duas coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de futuro, que é uma, o quanto o hardware vai evoluir, quanto a tecnologia vai evoluir, e a outra, como é que funcionam os mecanismos de interação humana, quase que sociologia, filosofia, antropologia mesmo, como é que essas interações vão reagir a uma internet praticamente ubíqua. A internet daqui a pouco está no seu pulso, está na sua cabeça e não mais nem nos aparelhos. Né? Então, como é que isso muda a forma como as pessoas interagem? Esses dois braços que você tem que pensar vão definir como é que vão ser as estruturas de relacionamento da empresa com o cliente. O que eu acredito é que, num futuro mais próximo, no mais curto prazo, as áreas de redes sociais vão moldar, elas vão ser mais horizontais nas empresas e vão moldar como você faz o negócio, como você atende o negócio, como você faz o pós-venda. E porque essas áreas aqui vão colher que tem capacidade de colher esse feedback das pessoas. Não acredito que vai morrer o SAC tradicional. O SAC tradicional é importante porque ele massifica o atendimento e dá conta de atender todo mundo. Né? Mas aos poucos ele vai ganhando elementos de social, elementos de personalização e elementos de conexão com as pessoas. Acho que a gente pode tomar até como exemplo o que a TV faz hoje, TV com Twitter. Todo mundo que vê novela vai e comenta. Acho que tudo vai ser comentável. E tudo que é comentável, a gente vai ter que enxergar e vai ter que assistir aquela pessoa. E vocês fizeram um e-book sobre SAC 2.0 que a gente está lançando agora, né? O que vocês esperam que esse e-book traga de contribuição para o mercado, que é carente, a gente sabe que é carente desse tipo de informação? Qual que é a expectativa de vocês com isso? A gente está levando ali um passo a passo, com carinho do que a gente faz no nosso dia a dia. É como se fosse uma estrutura, um inicial para você montar a sua estrutura dentro da empresa, seja ela grande, seja ela pequena. A gente participa muito de eventos, né? De palestras, para compartilhar o que a gente está fazendo. Então, uma coisa que até uma coisa que eu acredito muito, outro dia eu vi o Marcelo Vitorino falando isso também, é que a gente precisa que o mercado seja melhor. E não é ruim os concorrentes serem bons também. É bom, na verdade, no fundo, porque ou te puxa para cima, ou te faz ter mais trabalho e budgets maiores para investir em coisas melhores do que o concorrente. Quando o mercado não está tão bem, né, não adianta você ser super bom, porque você se acomoda e aí tem uma hora que você não precisa mais investir. Isso é muito perigoso. Então, uma coisa que a gente sempre acreditou e a gente faz um pouco nos eventos e está muito impresso do que a gente fez no livro, no e-book, é compartilhar com as pessoas o que a gente acredita, em teoria e um pouco na prática, e o passo a passo do que a gente faz. Para que as pessoas conheçam um pouco mais e apliquem alguma coisa também, se já não aplicam no seu dia a dia. Assim como a gente colhe muita coisa de pessoas que produzem na internet conteúdo sobre isso. O nosso trabalho é muito
Ele veio muito do que a gente aprendeu também na interação com as pessoas. Na verdade, a área de relacionamento, por exemplo, nasceu em 2009 na nossa empresa, de um projeto que era do Fernando Mota, que trabalha com a gente, e meu também, a partir de um conhecimento que veio da interação com pessoas como o Jovem Nerd, como o NH, como o Ian Black. Então, veio do mercado um conhecimento que a gente acabou colocando em prática, e agora é a nossa vez de devolver um pouco. Né? A gente continua aprendendo muito com o mercado, mas é a nossa vez de devolver um pouco também. Então, a ideia é compartilhar mesmo o conhecimento para ajudar um pouco quem precisa. Agora eu queria pedir só para finalizar, que vocês convidassem as pessoas então para baixarem o e-book. Bom, queria convidar vocês para conhecer o nosso e-book, que a gente escreveu com muito amor e carinho, falando do nosso dia a dia. Nada de estabelecer regras, nem querer jogar para você o que você deve fazer. É um passo a passo de um processo que deu certo e que pode dar certo com vocês também. Então a gente queria convidar vocês a ler o nosso e-book. É isso. Não está em poesia, não está em poesia, mas foi feito com muito carinho, um pouco do que a gente faz e acredita, sobretudo, compartilhar aí com vocês. Então, espero que vocês escutem.